Meu livrinho lançado semana passada. Pessoal, vamos lá então. Vamos lá. Juliana Marinho, mais uma vez amiga minha aí participando. Meus amigos, vamos lá. Pessoal, antes de começar, né, tem que falar do aulão premonição. Você vai fazer Delta no Pará? Delegado no Pará? Vamos juntos. Vamos juntos. Delegado no Pará, aulão premonição, um dia antes. Como fazer a inscrição? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Saber mais direito. Saber mais direito. É só entrar no site. Aqui, ó. Vamos lá. Minha internet está meio lenta, mas vai carregar. Aqui, ó. Delta no Pará. Saber mais direito. Pessoal fera. Tá aqui, ó. Delegado de polícia já bombando. Só entrar no curso, só entrar no site, fazer inscrição para o curso, saber mais direito. Pessoal, bombar. Vai bombar. Aulão premonição no Pará, tamo junto, estarei trabalhando com vocês a matéria de direito constitucional, né? Então, tamo junto, Júlio. Tamo junto, meu amigo. Vamos lá, então. Dito isso, meus amigos, terça-feira, nós começamos a falar da questão do acesso do advogado ao inquérito policial, né? A Lei 13.245, a Lei 13.245. Hoje nós vamos continuar a falar do tema. Terça-feira nós falamos do acesso do advogado ao inquérito policial. Hoje nós vamos tratar da questão dos limites e possibilidades de atuação do advogado no inquérito policial. O que ele pode, o que ele não pode fazer, tudo de acordo com a nova lei. Ailton na área. Ailton, meu amigo, já falei aqui, ó, Ailton na área, não posso deixar de falar, né? Aqui, ó, cadê? Ailton, tamo junto, meu amigo. Nosso livro aqui, ó, bombando pra galera que tiver interesse. Ailton é parceiro comigo nesse livrinho aqui, ó. Júlio também estará com a gente em futuros projetos. Aulão Premonição no Pará. Ô Ailton, já falei com a galera. Tamo junto. Ailton, parceiraço. Inscrição pelo Saber Mais Direito. Tranquilo, pessoal? Vamos então começar o... Voltando. Pessoal, dito isso, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa que eu vou falar. E prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Toda a matéria que eu falei com terça-feira, a questão do acesso do advogado ao inquérito policial, cabe ou não cabe procuração, né? O advogado tem acesso a diligências em andamento, a lei mudou isso, né? Agora ele tem acesso a diligências em andamento de forma em caráter excepcional, isso e muitas outras coisas. E a matéria de hoje eu vou mostrar para os senhores onde que vocês vão encontrar o material que eu escrevi sobre o tema grátis para consulta. Então, segura até o final da live de hoje que eu vou falar como que vocês vão conseguir essa parte da aula de terça-feira e de hoje, essa parte do conteúdo do meu livro aí que estará disponível. Eu vou falar para vocês no final da live de hoje como conseguir esse material, pessoal. Então, terça-feira, nós falamos a questão do acesso. O acesso é um ponto muito relacionado ao caráter sigiloso do inquérito policial, né? Hoje nós vamos tratar da atuação do advogado. E a atuação do advogado no inquérito policial, de acordo com a Lei 13.245, ela está relacionada a um outro aspecto do inquérito policial, que é o que? A característica da inquisitoriedade. E quando a gente trabalha a questão da inquisitoriedade, que é exatamente a questão dos limites do advogado, né? Os limites do advogado, exatamente o que? A questão é o fato de o inquérito policial não contemplar a
o contraditório e a ampla defesa, né? Isso tem muita repercussão na jurisprudência. E eu quero que vocês anotem, dito isso, eu quero que vocês anotem o seguinte, antes de entrar propriamente no tema da inovação legislativa, né? Anota aí. O STJ, ele já tem jurisprudência, ele já tem julgado, que afirma que inclusive a oitiva do investigado, observem o seguinte, a oitiva do investigado no curso do inquérito policial ela é inclusive desnecessária. Não há que se falar em nulidade no procedimento em razão da inexistência da oitiva do investigado no curso da investigação, né? Isso, meus amigos, anotem aí, consta do HC 142089, 142089, né? Não obstante essa posição do STJ, que se alinha muito bem com a questão da... Fala, Lúcio. Tranquilo, meu amigo? Vou ser delegado. Anota esse cara aí. Esse cara é fera. Esse cara é fera. Parceiro também. Estará com a gente no aulão lá do Pará. Gente boa. E aí, Lúcio, seu livro, como que tá? Depois você me conta, cara. Tô sabendo que você vai ter... seu livro tá caminhando junto com a editora Juspódio, né? Tamo juntos, meu amigo. E exatamente, o colega perguntou aí, o STJ tem posição acerca da desnecessidade de oitiva do investigado. Não há que se falar em nulidade do inquérito policial em razão da inexistência dessa oitiva, mesmo que ele esteja em local acessível, né? Então, o julgado STJ é o 14.20.89, 14.20.89. Não obstante essa posição da STJ, que ela se alinha muito bem com o caráter inquisitivo do inquérito policial, né? Cada vez mais, esse caráter, essa natureza inquisitiva do inquérito policial, ela tem perdido força, né? E o exemplo disso é exatamente a Lei 13.245. Anotem aí, Lei 13.245, artigo 7, o que trouxe alteração ao Estatuto da OAB, né? Então anotem aí, artigo 7º, inciso 21, artigo 7º, 21, ao Estatuto da OAB, trouxe a seguinte redação, eu faço questão de ler para os senhores, para a gente trabalhar todos os limites e possibilidades da atuação do advogado. Prerrogativa do advogado: assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigativos e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Essa é a linha A, e a linha B foi vetada. E um detalhe importante sobre esse veto, o veto ele trazia o poder de requisição para o advogado, nos mesmos moldes do poder de requisição do MP. Então, o poder de requisição do advogado ele foi vetado pela presidente da República por uma iniciativa feita pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo, com uma articulação junto à Associação, a ADEPOL do Brasil e a FENDEPOL. Então, só quero deixar registrado aí a articulação, inclusive, do qual este que vos fala participou, uma vez que eu sou o diretor do sindicato, sou da diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Espírito Santo, né? Então, dito isso, meus amigos, a inovação legislativa, ela traz vários pontos relevantes que eu tenho que tratar com você. E um deles, e o principal para mim, que é a grande novidade, é a questão da nulidade absoluta. Por que isso é muito relevante? É muito comum, quando a gente vê a jurisprudência dos tribunais superiores, afirmações no que diz respeito ao fato de que as nulidades presentes no inquérito policial, essas nulidades, elas não contaminam a ação penal, né? Elas não contaminam a ação penal. E exatamente
esse contexto apresentado na jurisprudência que cai por terra com essa disposição legal. Por quê? A inovação legislativa, ela traz de forma categórica para o contexto do inquérito policial o quê? A teoria da nulidade. Não só todo o contexto da teoria da nulidade, mas também a ideia dos frutos da árvore envenenada, né, das provas ilícitas por derivação. Então, esse é um novo contexto que é apresentado pela lei ao âmbito do inquérito policial, né? Então, dito isto, eu tenho que falar para os senhores, né, para a gente fazer essa distinção de como era antes e como que é agora. Como que era a participação do advogado antes dessa lei? Ele tinha direito de fazer pergunta? Não tinha? Como que era o cenário do advogado? Uma questão bem prática. Durante um depoimento, o delegado de polícia, eu inclusive fiz várias vezes isso, a figura do advogado no interrogatório, ele tinha por finalidade somente garantir a integridade física daquele que estava depondo perante a autoridade policial. Garantir a integridade física daquele que estava sendo interrogado. Ele não tinha direito de pergunta, ele não tinha direito de manifestação. Muitas vezes era comum o advogado começar o interrogatório e finalizar, inclusive, sem fazer qualquer pergunta ou comentário. Ele estava ali somente para acompanhar, né? E essa era a situação antes da atual lei. A nova lei, no entanto, ela superou essa situação, como nós vamos falar mais à frente, né? Mas antes dessa lei, já tinha uma jurisprudência interessante do STJ que já tinha minorado um pouco esse descaso que a legislação tinha com o advogado, né? Anotem aí que eu acho que esse é um julgado relevantíssimo, já vi em várias questões de concurso. E esse julgado, anota aí, HC 69405 STJ, HC 69405. Ele reconheceu a possibilidade do advogado requerer diligências ao delegado de polícia. Ele reconheceu, o STJ reconheceu essa possibilidade e foi um pouco mais além. Ele afirmou, o STJ, nesse julgado, que as diligências elas não poderiam ser negadas pela autoridade policial, se ficar comprovada a inexistência de prejuízo ao procedimento investigatório e se for necessário para o deslinde da causa, né? Então, o julgado do STJ que eu mencionei para os senhores colocou esses dois requisitos. Os requerimentos feitos pelo advogado, eles devem ser apreciados pelo delegado de polícia. Eles não podem simplesmente ser desconsiderados como se eles nunca ali tivessem existido, né? Então, trouxe essa relevância STJ HC 69405. Né? E dito isso, a gente vai então passar diretamente ao estudo da lei. E eu fiz uma técnica para estudo dessa lei que eu achei muito interessante, que é a gente trabalhar com cenários hipotéticos de atuação do delegado de polícia. Cenários hipotéticos de atuação. E eu selecionei aqui, criei 9 cenários hipotéticos que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou ler o cenário aqui no meu texto e em seguida a gente vai conversar sobre a situação. Anota aí então aí no seu caderno. Vamos lá, cenário 1. Cenário 1. Cidadão é preso em flagrante. Cidadão é preso em flagrante. Não tem advogado próprio. Cidadão preso em flagrante não tem advogado próprio. O delegado de polícia toma o depoimento, toma o interrogatório sem a presença do advogado ou defensor público. Pergunta-se: haverá nulidade neste interrogatório? Esse é o cenário mais simples que a gente precisa para começar a conversar sobre a situação. Cidadão é preso, ele é interrogado perante a autoridade policial, né? E aí
ele não tem advogado e o delegado toma o seu depoimento sem a presença de qualquer advogado. Haverá nulidade em tal interrogatório? Meus caros, a gente tem que entender o seguinte: inclusive, o local onde foi inserido, essa novidade legislativa, ele é muito emblemático. Ele não foi inserido no Código de Processo Penal. Ele foi inserido no Estatuto da OAB. E por que isso é relevante? Essa participação do advogado é vista como uma prerrogativa do advogado. É visto como uma prerrogativa do advogado. E não como um direito do interrogado. É uma prerrogativa do advogado e não é um direito do investigado. Por que é isso? Então, voltando ao cenário 1, haverá nulidade do interrogatório se não estiver presente um advogado? Não, meus amigos, não há que se falar na nulidade, né? Não há que se falar da nulidade. A lei não determinou que todos os interrogatórios tivessem um advogado. Não foi essa a determinação legal. A determinação legal é direcionada ao advogado de participar do interrogatório do seu cliente, né? Então, é muito importante essa distinção, né? Dito isso, nós vamos para o segundo cenário. Cenário 2. Cidadão é preso em flagrante, não tem advogado próprio, mas o preso solicita que o delegado nomeie um advogado para ele, mas o delegado de polícia toma o seu interrogatório sem a presença do advogado. É mais ou menos o cenário anterior, só que nesse cenário 2, o preso ele solicita que lhe seja nomeado um advogado. E o delegado não nomeia e procede o seu interrogatório. Existe nulidade neste interrogatório? Esse é o cenário 2. Pessoal, da mesma forma que foi apresentado o raciocínio no cenário 1, o raciocínio também se aplica ao cenário 2. Qual que é o raciocínio? Essa inovação legislativa, ela é o quê? É uma prerrogativa do advogado. Ele não é um direito de quem está sendo ouvido. Ou seja, não há que se falar em nulidade, porque não está sendo cerceada a participação do advogado. É o próprio investigado que está requerendo a participação do advogado, né? Então, da mesma forma que o cenário 2, não há que se falar em nulidade. Da mesma forma que o cenário 1, o cenário 2 também não há que se falar em nulidade. Cenário 3. Cidadão é preso em flagrante e tem advogado próprio. Mas o advogado é cientificado, mas ele não comparece ao interrogatório, sem motivo justificado. Ele simplesmente deseja não comparecer. Ele é notificado e não comparece. O delegado de polícia, com isso, procede ao interrogatório sem a presença do advogado. Haverá nulidade se o delegado proceder esse interrogatório? Meus caros, muito cuidado com isso. Por quê? Da mesma forma que os cenários anteriores, os colegas estão colocando bem, não há que se falar em nulidade. Por quê? Porque o advogado foi cientificado e ele abriu mão da prerrogativa que ele tinha. Muitos, inclusive, colocam que isso pode ser uma estratégia de defesa do advogado. Isso pode ser uma estratégia dele, de ele não comparecer naquele ato, né? Então, ele pode abrir mão de uma prerrogativa que a lei lhe confere, né? Então, esse é um detalhe importante. E ele pode abrir mão desse direito ao advogado sem que isso acarrete qualquer nulidade. Cenário 4. E agora a gente começa a entrar nos temas mais complexos da inovação legislativa, né? Cenário 4. Cidadão é preso em flagrante,
tem advogado próprio, mas o advogado não comparece por motivo justificado. Por exemplo, ele tinha uma audiência no fórum no mesmo momento em que o cliente dele está preso. A questão é a seguinte: como que o delegado de polícia tem que proceder nessa situação? Imaginem a seguinte situação: cidadão preso, que é o cenário que nós estamos tratando, né? E o advogado tem vontade de comparecer ao ato, mas ele não pode por um outro compromisso. Avise a situação do delegado de polícia. Como que o delegado de polícia vai proceder? Porque a situação é muito complexa, porque ele tem um prazo de 24 horas para lavar o flagrante. Na verdade, a complexidade é ainda maior. Por que a complexidade é ainda maior? Porque se nós pensarmos num plantão, nós não estamos somente o flagrante. Nós podemos ter 1, 2, 3, 4, 5 flagrantes, aquela situação, aquele cenário complexo, e o delegado de polícia tem que aprender a trabalhar com isso, né? Então, como resolver esse problema? Como resolver esse problema? O delegado de polícia, ciente da situação que o advogado está no fórum, ele tem que buscar um meio de compatibilizar a carga de trabalho dele com o prazo de 24 horas, né? Então, ele tem que ter essa perspicácia. E isso é só analisado ao caso concreto. Não tem como a gente aqui já dar uma resposta previamente para a situação. Isso requer esse cuidado do delegado de polícia, né? De ele compatibilizar a possibilidade de comparecimento do advogatório. O advogado deseja fazer perguntas ao cidadão, o que é impedido pelo delegado de polícia. Haverá nulidade no interrogatório? Ou seja, existe o direito do advogado efetuar perguntas ao seu cliente? Isso é um direito dele? Ou a lei não trouxe esse direito para o advogado? Então, meus amigos, a situação é muito interessante. E a posição, por enquanto, praticamente pacífica sobre o tema, não vi ninguém contrariando. A inovação legislativa trouxe o direito de o advogado participar do inquérito policial e efetuar perguntas. A questão aqui é o seguinte: como é feita essas perguntas? Elas são feitas previamente por escritas ao delegado de polícia, ou as perguntas são feitas oralmente no curso do depoimento, né? Não há uma posição sobre isso. E eu já vi colegas de profissão fazendo dos dois modos, pedindo as perguntas antes, bem como deixando o delegado de polícia, o advogado, perguntar no momento, né? Então, não há uma resposta prévia. Eu defendo a possibilidade de o advogado fazer perguntas oralmente no curso do depoimento. E nesses casos, onde o delegado de polícia autoriza ao advogado fazer as perguntas, caberá ao delegado de polícia o controle da qualidade das perguntas que são feitas pelo advogado. E exatamente pelo controle da qualidade, o delegado de polícia pode indeferir algumas perguntas feitas pelo advogado em três situações que o advogado pode ter a sua pergunta indeferida pelo delegado de polícia. Aquela pergunta que seja ilegal ou sem conexão com o caso investigado. Às vezes o advogado simplesmente quer perguntar pensando numa outra situação na qual aquele cidadão também é investigado. Isso o delegado pode indeferir, né? Então, o delegado pode indeferir aquelas perguntas ilegais ou sem conexão com o caso que se investiga, que é a situação 1. O delegado de polícia pode indeferir aquela pergunta que é formulada de modo a induzir a resposta. A pergunta feita pelo advogado não pode induzir uma determinada conclusão, né? E o delegado de polícia pode indeferir a pergunta quando a pergunta formulada importar na repetição de uma outra, né? Então, quando for uma mera repetição de uma outra já existente,
essa pergunta pode sim ser indeferida pelo delegado de polícia. Feito isso, cenário 6. Cenário 6, importantíssimo. Cenário 6. Cidadão é preso em flagrante e o advogado comparece ao interrogatório após tomar conhecimento da prisão. O delegado de polícia conclui o interrogatório sem qualquer problema, o interrogatório é perfeito. Em relação aos futuros atos investigativos, é uma diligência, o depoimento de uma testemunha, e eu não quero tratar aqui com vocês a questão de um outro interrogatório. Esse é o cenário 7. Em relação a outros atos investigativos que não sejam interrogatório, um outro interrogatório, como a oitiva da testemunha, uma outra diligência, pergunto para os senhores: existe a necessidade do delegado de polícia intimar pessoalmente o advogado para acompanhar os atos? Repito a pergunta. Existe a necessidade do delegado de polícia intimar pessoalmente o advogado para acompanhar os atos? Resposta negativa. Não existe a obrigação de o delegado de polícia intimar pessoalmente o advogado. A lei não trouxe essa possibilidade, não trouxe esse dever para o delegado de polícia. Só que a situação ela fica um pouco mais complexa em uma situação. Vamos dizer o seguinte: o delegado não tem obrigação de intimar o advogado para o depoimento de uma testemunha. E pergunto para os senhores: no dia do depoimento da testemunha, ele tem acesso ao inquérito policial, né? Então ele vai saber o depoimento das testemunhas. Então, no dia do depoimento da testemunha, o advogado comparece. Pergunto para vocês: o advogado comparecendo no depoimento de uma testemunha, ele tem o poder de fazer perguntas para a testemunha, tal como faria para o seu cliente? Esse é um cenário 6 agravado, vamos dizer assim. O advogado pode ou não pode fazer perguntas para as testemunhas e a vítima. Vítima também se inclui nessa situação. O advogado do investigado, nós estamos trabalhando aqui. Essa é uma situação complexa. Eu vi pouquíssimas pessoas abordando esse cenário, né? E de forma majoritária, a doutrina tem colocado que não é admitido o advogado fazer perguntas à testemunha. Não é admitido ao advogado fazer pergunta à testemunha. Isso não é possível. Minoritariamente, corrente com a qual eu me filio, eu entendo que é um direito, sim, do advogado. Por quê? Porque o dispositivo legal utiliza o verbo assistir, que é um conceito extremamente amplo, né? E quando na linha ele fala de quesitos, não existe uma limitação ali conceitual de quesitos periciais. Quesitos são perguntas que podem ser formuladas em qualquer